pancada que leva o impacto, o crânio ele está fixo e o cérebro não, ele tem um espaçozinho que é de um líquido. Então, muitas vezes, na pancada, a pancada faz com que a caixa craniana ela fique parada e o cérebro se movimente. É por isso que sai, às vezes? E por isso que muitas vezes causam pequenos sangramentos, que a gente chama as contusões ou os hematomas. Porque esse cérebro se moveu, muitas vezes não tem uma fratura externa, não tem nada e teve o sangramento lá. E quando a gente vê que falou que teve um traumatismo e que perdeu massa encefálica? Isso, essa é a segunda causa, que é quando você tem uma pancada, a gente chama o mecanismo de aceleração e desaceleração. Você vem numa velocidade, um carro bateu com o outro, a cabeça continua movimentando. E isso faz com que o cérebro entre em contato com o osso e se choque. Isso causa um sangramento. Esse é um tipo de hematoma, de contusão que ocorre. O segundo é o que você falou, que são os traumas que, vamos dizer, que tem uma batida e essa caixa craniana, né, ou numa moto, ela bata direto no asfalto, em algum outro local. Isso pode fraturar o cérebro e perder massa encefálica. Então, são todos acidentes que, de um modo geral, são relacionados a alto movimento. Eu não digo que a minha geração está viva por milagre, porque não precisava usar capacete, né? Não tinha cinto de segurança, airbag, nem pensar, né? Carro era brasileiro, era carroça mesmo. Mas se você for ver, menos pessoas tinham carro. Então, isso faz, né, que tem um risco maior, né? Muito mais gente está utilizando. Com certeza, né? Agora, o cinto de segurança salva vidas, realmente. Mudou a situação, não mudou? Sem dúvida. O airbag também, né? Apesar de não ser obrigatório. Não é frescura, gente, é necessidade. É necessidade. Por outro lado, mesmo com essa segurança toda, né, passou dos 80 km por hora, a gente sabe que tem um limite de segurança. E a mesma forma que a gente falou aqui no crânio, acontece também na coluna. Me mostra. Então, o que acontece? Nossa coluna, que é a coluna cervical, e a coluna lombar é onde a gente tem mais mobilidade. Isso é ótimo, que faz a gente conversar, tá aqui se movimentando. Vira pra lá, pra cá. Por outro lado, quando você tem um acidente, também é o local que você tem o maior risco. Então, me explica o que acontece e quando a pessoa mergulha de cabeça. Eu vou mergulhar de cabeça e nem sabe a profundidade do local. Aí está colocando os locais que são mais sensíveis, né? A coluna cervical, lombar. Pode passar o próximo. Porque essa é a primeira a ser atingida, cervical, num caso como esse que eu citei, né? Isso, justamente por isso, que a gente chama efeito chicote. Se você, mesmo que você está com cinto de segurança, se um carro bateu na velocidade, o que a gente faz? A cabeça continua e você movimenta. Por isso que aquela altura, que não sei como é que chama aquele negócio dos carros, também é uma proteção para segurar a tua cabeça. Aquilo também não é frescura. Mesmo assim, quem já viu uma freada brusca, a gente continua com o movimento, né? Mesmo com tudo aquilo. Agora, quando a pessoa mergulha, também é cervical que sofre, então. Perfeito. E isso é muito comum, Claudete. É difícil você entrar em qualquer pronto-socorro de grande hospital, público ou privado, você não vai ver em 12 horas chegar 1 ou 2 pessoas acidentadas. Nossa. Então, é comum. Essa semana teve um colega médico, estava fazendo um mergulho, então você disse que tem que ter muito cuidado de olhar a profundidade. Porque às vezes pega um barco, está numa... Imagina que tem uma determinada profundidade, piscina também, que às vezes tem aquela parte de criança que é menos funda, e aí ela bate a cabeça. Ou às vezes o pulo é maior, né? Eu tenho medo de pular de cabeça. E brincando, que é algo muito comum, é uma tragédia, né? Que você imagina os amigos que gostam de alguém, vão fazer um determinado tipo de brincadeira e a pessoa tem um acidente. Isso é tão perigoso também, empurrar a gente na piscina, isso ninguém vai fazer. Isso, essa é a coluna cervical, para você ver como ela é móvel, a próxima imagem. Mas quando acontece da pessoa ficar paraplégica, ela esmaga essa... Perfeito, é isso que às vezes acontece. Então, todo tipo de mecanismo, que a gente chama o mecanismo de um acidente. Você imagina, eu te disse do coluna cervical, o efeito chicote. No caso do mergulho, é que você tem uma compressão direta. Então, todo o peso do seu corpo vai direto da cabeça e muitas vezes essa coluna pode sentir ter uma fratura. Então, quer dizer, ele bateu a cabeça, não achou que fosse raso e ele comprimiu aqui, é isso? Não sei se é assim que fala. Ali a gente pode ver na coluninha. E aí, mesmo. Por isso que fica paraplégico? Isso, porque o que acontece? É como se fosse uma circuitaria elétrica, igualzinho. O cérebro manda o comando passa para a medula movimenta todo o corpo. Certo. Então, se você tem alguma interrupção, quer seja na medula, quer seja na raiz, que acontece também em acidente de moto, às vezes você está numa moto, a moto bateu em algum objeto fixo, é reflexo da gente, você segura. E aí o corpo continua em movimento e às vezes tem uma lesão que a gente chama de plexo daqui do nervo. Se a gente fechar o olho e lembrar, que às vezes a gente vê alguém na rua, né, andando com o braço que a gente parece um braço mole, né? Porque o nervo não está chegando. Às vezes é uma lesão nervosa, de plexo braquial que a gente chama. Porque os nervos passam todos ali, Eles passam todos. E se você tem qualquer interrupção, a grande dificuldade de você manejar trauma é isso. Porque você tem aquela hora que a gente chama hora de ouro, que você tem um coágulo, você consegue drenar, você tem uma lesão na medula, você consegue salvar a medula. Passando daquele período, você tem uma dificuldade muito grande, né, de toda a reabilitação que é necessária. Doutor, eu vou dar uma saidinha e já volto então para a gente